hora da adoração. Que a voz da criação se erga, que toda criatura se curve, que todos os filhos exaltem o Deus, Rei do Universo. A Ele pertencem glória, soberania, honra, força, poder e majestade. Entregue sua oferta de louvor e sua oferta de adoração com reverência. Que possamos prestar a Deus um bom culto. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Ao Santo do Santo. Ao Santo do Santo. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Ao Santo do Santo. Ao Santo do Santo. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Que foi, que é e que virá. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Ao Santo do Santo. Ao Santo do Santo. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Que foi, Que é e que virá. 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 Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e precioso nome. Queremos te agradecer por mais um dia de vida, queremos te agradecer pelos teus cuidados diários para conosco. Ó Deus, obrigado porque o Senhor está ao nosso lado e anda conosco. Por isso, ó Deus, te pedimos que nos momentos onde nos sentirmos fracos, cansados, que o Senhor segure, ó Deus, em nossas mãos e nos fortaleça para continuarmos, ó Deus, esta jornada até chegarmos em nossa pátria celestial. Ó Deus, pedimos também que o Senhor continue abençoando a Igreja Batista Moriá e aguarde, ó Deus, em seus caminhos sempre. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver.
Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a graça do Senhor seja sobre vocês, sobre suas famílias e sobre todo o povo de Deus no mundo inteiro. Vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. A palavra diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O nosso tema é Cumprindo a Missão. A ideia central é: para cumprir a missão, precisamos ter certas percepções. A percepção é a consciência das coisas que acontecem ao nosso redor e do significado dessas coisas. Isto é a percepção. Nesta passagem, nós percebemos que houve há o relato de uma visão. Isaías tem uma visão. E depois, o relato de uma missão. Visão e missão. E nesta passagem nós percebemos que a possibilidade de Isaías cumprir uma missão dependia então de percepção. Encontramos então 4 percepções que vamos mencionar em nossa palavra de hoje. Primeiro, a percepção da divindade. Depois, a percepção de si mesmo. Depois, a percepção da necessidade do mundo. E depois, a percepção da responsabilidade pessoal. São essas percepções que são necessárias para que nós possamos desempenhar missão. Missão é uma tarefa a ser realizada por alguém em virtude de submissão a uma autoridade ou por vontade própria, como resposta a uma situação de necessidade. A missão se impõe a cada pessoa nas mais variadas situações da vida. O pai tem uma missão: proteger a família. A mãe tem uma missão: criar os filhos. O professor tem como missão ensinar. O juiz tem como missão julgar.
O médico tem como missão curar. O estudante tem como missão estudar e aprender. Dessa forma, então, todas as pessoas devem estar envolvidas em uma missão. De tempo em tempo, a gente ouve de acidentes. Por exemplo, agora recentemente, um acidente no Canadá, em uma mina de carvão. Trabalhadores da mina ficaram presos por um acidente. E foi necessário montar uma equipe de salvamento. Essa equipe de pessoas preparadas formava uma missão de salvamento. E através do trabalho dessas pessoas, desempenhando uma missão, esses trabalhadores presos na mina foram sendo salvos. A missão é fundamental na existência dos seres humanos. Então eu disse que são 4 percepções. A percepção das coisas é importante para que a gente realize uma missão. A primeira percepção que eu quero mencionar se expressa da seguinte maneira: para cumprir a missão, precisamos de percepção da divindade. Aqui no caso de Isaías, ele teve uma percepção de Deus. Veja só, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías é possivelmente o mais brilhante dos profetas. E esta passagem é talvez a passagem mais importante do livro de Isaías. Isaías está contando como é que ele foi envolvido na missão de profeta. E nesse envolvimento, a primeira percepção foi a percepção de Deus, a percepção da divindade. Vamos explicar um pouco melhor sobre como é que isso se deu. Isaías teve uma visão de um rei divino, soberano, celebrado como em seu retorno triunfal após se fazer vencedor das forças da destruição, o caos. E sendo entronizado como rei, criador e juiz, com o propósito de determinar o destino do povo com as bênçãos para um novo tempo. Um festival de Ano Novo. Algumas culturas celebravam o Ano Novo ou o aniversário do rei com uma cerimônia exuberante. E é mais ou menos isso que está escrito aqui. Isaías vê a divindade como um rei glorioso, maravilhoso, que está sendo homenageado pelos seus feitos como rei e também pelas propostas de bênçãos, de coisas boas para o futuro. Foi assim que Isaías viu e percebeu Deus, um rei soberano poderoso que está voltando da batalha, venceu os inimigos, venceu as forças da destruição e agora está propondo coisas boas para o novo tempo que será vivenciado. 2 comentários sobre este assunto. Isaías teve uma visão do Senhor em um trono majestoso,
com vestes gloriosas. É um trono alto e sublime, vestes que enchiam o templo. Essa foi a visão de Isaías. O rei que era celebrado, quanto mais glorioso, mais longos eram os seus vestidos. E este rei era tão glorioso, que as orlas da sua veste enchiam o templo. Não eram apenas vestes longas, mas vestes tão longas que enchiam todo o espaço, enchiam todo o lugar. Um rei sublime e maravilhoso. Isaías tem essa visão. Não era um rei qualquer, um rei especial. Um rei como nunca se havia visto. Ele é o Senhor. O segundo comentário é que Isaías teve uma visão do Senhor assistido por seres celestiais, os serafins. Esses serafins, com seu comportamento, ensinavam humildade, respeito, serviço e adoração. Esses serafins eram seres simbólicos. Não podemos sair por aí procurando serafins, porque são seres simbólicos. A palavra serafim era aplicada àquelas serpentes que havia no deserto, que eram chamadas de serpentes ardentes. A característica dos serafins era isso, eram seres ardentes, seres com imensa energia, seres com imenso potencial. E esses serafins, eles representavam os assistentes da divindade. Eles serviam a divindade. O comportamento deles, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, o que Isaías podia aprender dessa visão? A humildade. Cobrir o rosto é um ato de humildade. Cobrir os pés é um ato de respeito. É um ato de pudor. Pudor é aquela vergonha de que o que não é glorioso em nós seja visto. Cobriam os pés, eles respeitavam. Eles voavam, era o serviço. E eles cantavam, eles adoravam. Na visão de Deus, aprendemos a necessidade de humildade, respeito, serviço e adoração. Vou repetir. Humildade, respeito, serviço e adoração. Com essa visão, Isaías estava se preparando para a missão. Ele vai receber uma missão. Mas antes de receber a missão, ele teve essa visão de Deus, sendo servido, sendo assistido pelos serafins. Muito bem. A visão da divindade como necessária para o exercício da missão, da tarefa. A segunda percepção se descreve da seguinte maneira: para cumprir a missão, precisamos da percepção de nós mesmos. Isaías percebeu algo a respeito de Deus, mas ele também percebeu algo a respeito dele mesmo. O texto diz: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, verso 5. A percepção de si mesmo é fundamental. Na faculdade teológica, no tempo em que eu dava aula lá, havia uma matéria chamada autocompreensão. Aquela matéria era uma matéria para ajudar os alunos a ter um entendimento de si mesmo. Autocompreensão. Isaías se entendeu, ele se compreendeu. Ele estava num ambiente de extrema santidade, mas ele não era santo, extremamente santo. E os seus olhos viram o Rei. Então, a percepção da divindade
levou à percepção do profeta. Nós, quando pensamos em Deus, na sua grandeza, na sua glória, no seu poder, temos que também pensar na nossa insignificância. Nós devemos contrastar a grandeza de Deus com a nossa pequenez. Isso é bom, porque muitas pessoas que acham que têm alguma experiência com Deus, elas também acham que elas são gloriosas, grandiosas. Não, Deus é glorioso, grandioso e santo. Isaías é um homem de lábios impuros. Deus é o Deus santo e poderoso, e nós somos um povo de lábios impuros. 2 comentários além. Isaías se sentia indigno da presença de Deus e de celebrar no seu santuário, por não ter sido consagrado para isso. A experiência de Isaías, a visão dele, se dá no templo, no santuário. Ele teve uma visão, é como um sonho. Ele estava naquele ambiente. Aquele ambiente em que Isaías viu, em que Isaías teve a visão de Deus, era um ambiente interditado para as pessoas normais. Aquele ambiente só podia ser frequentado pelo sacerdote, eleito para aquilo, depois de cumprir determinadas cerimônias de preparação. Significava que o sacerdote precisava ter uma experiência de purificação e de perdão. Isaías se encontrou ali em sua visão, mas ele não tinha passado pela experiência de preparação. Então ele falou, eu vou perecer porque eu estou aqui num lugar que é interditado. E de acordo com a crença, quem entrasse ali sem estar preparado, moralmente preparado, morria. O falecido pastor Isaldino, falou certa vez que quando o sacerdote entrava naquele local para apresentar o culto a Deus, ele entrava amarrado por uma corda na cintura. Por quê? Nunca se sabia se o sacerdote estava preparado ou não para aquele local. Se ele estivesse preparado, tudo bem. Se ele não tivesse preparado, ele morria. Mas, se ele morria ali, ninguém podia entrar para tirá-lo de lá. Então, por isso, ele tinha uma corda amarrada na cintura, porque se depois de algum tempo ele não voltasse, ele ia ser puxado sem que ninguém entrasse ali. Era um lugar perigoso. Então, buscar a Deus, estar diante de Deus, ter uma experiência com Deus, tem suas consequências. Isaías percebeu isso, mas ele reconheceu a sua condição. Ele teve uma visão de si mesmo. O apóstolo Paulo ensinou que nós não devemos pensar de nós mesmos algo que é além do que é verdadeiro. Somos pecadores, devemos nos sentir como pecadores. Somos fracos, devemos nos sentir como fracos. Somos indignos, devemos nos perceber como indignos. E nada de arrogância. Os serafins cobriam o rosto. O outro comentário é que Isaías passou a se sentir capacitado para servir a Deus após ser aceito por Deus em perdão. Isaías achou que ele estava perdido, porque ele estava num lugar proibido. E quem entrava ali sem ter permissão, morria. Mas Isaías teve uma experiência que o livrou. O texto diz que um dos serafins voou para ele e tinha uma brasa. E com essa brasa tocou a sua boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então essa é a percepção de nós mesmos. A percepção do pecado e a percepção do perdão. Na nossa vida, o tempo todo é isso. Nós erramos e somos aceitos. Nós falhamos e Deus nos perdoa. E assim nós somos capacitados. No primeiro tempo, Isaías se sentia incapacitado. Mas agora Deus o aceitou. E Deus o tendo aceitado, ele está preparado, está capacitado para uma missão.
Deus aceitou o profeta, Deus o perdoou, não era necessariamente por causa da brasa. A brasa não perdoa. Deus é quem perdoa. Cerimoniais não perdoam. É Deus quem perdoa. Mas a brasa era uma lembrança da ação divina, do poder de Deus para corrigir os pecados. A terceira percepção se expressa da seguinte maneira: para cumprir a missão, precisamos ter a percepção da necessidade do mundo. Precisamos ter a percepção da necessidade do mundo. Se nós percebemos alguma coisa, nós vamos tomar alguma atitude. O texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, foi que Isaías teve essa visão. Naquele tempo, numa determinada fase da história, Isaías teve essa visão naquele ano, o ano em que morreu o rei Uzias. 2 comentários. Primeiro, Isaías estava desolado pela morte do rei Uzias. Às vezes a gente perde uma pessoa querida e o tempo vai passando e a gente não supera a perda. Isaías não tinha superado a perda do rei Uzias. O rei Uzias reinou por 56 anos. Era um rei querido, sábio, bondoso e poderoso, que trouxe ao povo segurança e prosperidade. Agora o rei Uzias estava morto. Isaías se sente desolado. É nesse contexto em que ele vai assumir a sua missão. O segundo comentário é que Isaías vê a nação privada de um governante que protegia o povo dos inimigos e da fome e o instruía na verdade. Na concepção dos sábios, o rei tinha missão específica. Era a tarefa do rei, era a missão do rei, proteger o povo da fome e dos inimigos. Era a tarefa do rei. Por isso que o rei muitas vezes guerreava para defender o seu povo dos seus inimigos. E também de ensinar a verdade, instruir na verdade. Vejam só que coisa interessante e atual. Hoje em dia o governante tem a mesma responsabilidade: proteger o seu povo dos inimigos e da fome, e instruir o povo, ensinar ao povo. O rei ensinava, tinha que ensinar o povo a verdade. O rei era a fonte da proteção e do ensinamento. Então, nos dias de hoje, nós vemos muitas vezes que governantes não protegem o seu povo e não instruem na verdade. Não transmite uma esfera de verdade para o povo. O povo precisa de proteção e de conhecimento verdadeiro das coisas. O povo não pode ser levado na mentira, nas fakes. Tempos difíceis exigem mais dedicação dos servos de Deus. Tempos difíceis exigem mais dedicação dos servos de Deus. Ontem, sábado, o irmão Edivaldo, juntamente com o seu filho Pedro, mais a irmã Iracema e a irmã Elaine, fizeram uma viagem até Cajamar. Para levar socorro a uma família que nós conhecemos. Uma família que estava aqui perto e que estava ligada à igreja. Essa família está lá em Cajamar. E os irmãos fizeram isso. Foram até Cajamar levando roupa e comida. Por quê? Por causa dos tempos difíceis. Tempos difíceis exigem uma missão. Os tempos eram maus. Deus precisava de alguém para praticar, desenvolver uma missão.
esses irmãos desempenharam uma missão. Missão que é imposta, é necessária em tempos difíceis. Dessa forma, então, Isaías vê a nação privada de um governante e ele está sofrendo por causa dos tempos difíceis, e é assim que ele se sente. A quarta e última percepção é que, para cumprir a missão, precisamos da percepção da nossa responsabilidade pessoal. Geralmente, quando lemos esta passagem, nós ficamos muito impressionados, principalmente com a visão do Senhor, com aquele trono glorioso, daquela visão com um rei glorioso, com vestes que ocupam todo o espaço. Geralmente pensamos nos serafins, seres misteriosos, que só são mencionados aqui, nessa passagem. Não apenas o barulho e a fumaça. O desfecho de tudo isso foi a atribuição de uma missão ao profeta Isaías. A visão leva à missão. Pois bem, a palavra diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus estava procurando um voluntário para ser profeta. Por isso Isaías teve essa visão. A visão não era por ser por visão em si. A visão em si não é a coisa mais importante. Mais importante é a consequência. Porque a consequência da visão foi a missão profética de Isaías. Nós conhecemos muitas pessoas que querem ter experiências espirituais. Querem ter visões. Uma vez eu e Iracema estivemos numa igreja onde já estava havendo briga, porque alguns irmãos viam anjos, tinham visões de anjos. E um tinha uma visão de um anjo, outro tinha a visão de 10 anjos. E aquele que tinha a visão que viu 10 anjos, se gloriava, porque ele viu 10 anjos, mas o outro só viu um. Então, experiências que não levam a nada. Vamos imaginar, como eu já vi acontecer, um grupo de jovens que resolve ter uma experiência com Deus. Nós queremos uma experiência com Deus. E esse grupo vai subir a montanha, vai orar lá em cima da montanha. E eles oram, passam a noite em oração, passam a noite em oração, para ter uma experiência com Deus. Aí eles voltam, eles continuam sendo filhos rebeldes, mal educados, preguiçosos. Então eles tiveram a visão, mas não tiveram a mudança. A brasa não tocou os seus lábios. Eles apenas viram coisas, mas não foram transformados. Aquilo que ficou claro na visão de Isaías é que o rei divino precisa de um mensageiro humano. Os serafins não vão servir. Ali havia serafins que eram assistentes, mas eles não serviam. Senão Deus não tinha perguntado. O rei divino precisa de um mensageiro humano. Isaías surge como um voluntário. Se nós temos uma visão de Deus, se temos experiência com Deus, é necessário que haja uma resposta, que nós possamos nos apresentar como voluntário. Porque Deus não vai se dirigir ao ser humano a menos que ele tenha alguma coisa para falar. Alguns comentários sobre este assunto. A visão que Isaías teve de Deus trouxe-lhe experiência e conhecimento espiritual. Agora ele sabe que Deus aceita os humildes.
Ele antes pensava que Deus ia matar aqueles que desobedeciam certas regras. Aqui ele descobre que Deus perdoa, capacita e usa aqueles que dele se aproximam. Isaías descobriu isso. Ele teve essa visão de Deus. Ele tem uma experiência e ele se sente responsável. Agora ele se sente responsável e ele se coloca como voluntário. O mundo de hoje, com tantos problemas, tantas dificuldades, exige voluntariedade, exige trabalho, exige missão. E nós temos que realizar isso. Isaías responde com expressão de responsabilidade. Deus precisa de um profeta. Eu sou responsável. Eis-me aqui. Eu estou aqui. Envia-me a mim. O Senhor não pode enviar os serafins, mas pode enviar Isaías. No deserto, o povo comeu o maná que caía do céu. Ninguém plantava, nada. Era só colher o maná. Hoje, Deus não manda maná do céu. Nós temos que fazer alguma coisa para que o que tem fome possa ter alimento. Então Isaías diz, eu sou responsável. Deus não vai mandar o maná. Eu estou aqui. Aceita a minha vida. Eu aceito a missão. Eu sou responsável. Eu respondo e quero fazer alguma coisa. E, finalmente, a experiência espiritual não terminou aí, mas produziu uma vocação. Se nós vamos ter uma experiência, por exemplo, de jejum, vamos ficar um tempo em jejum. Esse tempo que nós vamos ficar em jejum deve ser uma experiência que nos torne melhores. Eu conheci uma senhora que falava que o marido dela era um homem de jejum. Era um homem de visão, um homem que tinha visões de Deus. Mas era um mau pai e um mau marido. Então as visões que ele tinha de Deus não melhoraram a sua vida. Ele era ruim para a família, ele era mau para a família. Então a experiência espiritual não termina na experiência espiritual. A experiência espiritual deve levar a uma missão. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu me responsabilizo pelo que o Senhor me mandar. Vamos concluir. Ao longo da história da igreja, da igreja, as igrejas cristãs têm enviado mensageiros a várias partes do mundo com o propósito de comunicar a mensagem do Cristo. Esses mensageiros são chamados de missionários. Aqueles enviados pela igreja para vários lugares do mundo para pregar o Evangelho. Missionários, cristãos com uma missão. Missionários cristãos com uma missão. No entanto, num certo sentido, todos nós somos missionários. Todos nós temos uma missão cristã. Todos nós temos o que fazer por sermos cristãos. Não somente os que vão para a África, não somente os que vão para o Oriente, mas todo aquele que é um cristão é um missionário, porque a todos a quem Jesus salva, ele dá uma missão. Toda pessoa como nós, que tem uma experiência com Deus, recebe uma missão. Isso depende da percepção da divindade. Perceber quem é Deus. Soberano, poderoso, com autoridade para mandar em nós. Depende da percepção da nossa própria condição, para que possamos nos capacitar. Depende da percepção da necessidade do mundo, dos outros, das pessoas. E depende da percepção da nossa responsabilidade pessoal. Nós, os servos,
precisamos cumprir a missão, a nós conferida pelo Pai. A visão leva até a missão. Que Deus seja glorificado e louvado para sempre. Amém.